Boa noite, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos de volta para a nossa série de mensagens devocionais neste período difícil que estamos atravessando de pandemia, de isolamento social, mas tem sido misericordioso para conosco. Temos tido a oportunidade desses encontros pelos aplicativos e assim compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família, nesse dia tão especial que é o domingo, o dia da graça, o dia de adoração ao nosso Deus. Que bom estarmos juntos nesse momento de culto, que certamente estaríamos na igreja esta hora, estaríamos na casa do Senhor, mas tenhamos paciência, logo em breve, no tempo de Deus, estaremos retornando às atividades e à nossa comunhão fraternal. Que Deus abençoe vocês nesse dia, dia das mães. Nossa palavra de saudação a todas as mamães da nossa igreja, que Deus abençoe ricamente a vida das irmãs, que Deus guarde e proteja cada uma de vocês, que tenham tido um dia muito abençoado e feliz na presença do Senhor e na companhia dos seus familiares. Para a nossa meditação, nesta noite, nesse culto de adoração ao Senhor, convido a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, eu lerei do versículo 1 ao 8. Tiago 1 ao 8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E ainda o versículo 12 também, deste capítulo, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o teu santo, excelso e maravilhoso nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e nos abençoa no estudo da Tua Palavra. Fala ao nosso coração, abençoa cada família que está participando desse momento devocional, desse culto de adoração ao Senhor. Abençoa a nossa igreja, Senhor, as famílias da nossa igreja, particularmente as famílias atribuladas, onde há enfermidades. Tenha misericórdia, conforta e consola o coração dos amados irmãos com a graça do Senhor. Fala, Senhor, conosco. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, esta carta maravilhosa, ela foi escrita por Tiago, e esse Tiago é compreendido assim pelos estudiosos como sendo o irmão do Senhor Jesus, que se converteu após a ressurreição, segundo consta, teve um encontro com Cristo. E este Tiago se tornou um grande líder na igreja em Jerusalém, um dos grandes líderes da igreja em Jerusalém, atuando com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Paulo, quando esteve lá para tratar da questão dos gentios, da pregação do evangelho aos gentios, ele se reportou a este Tiago e a Pedro a situação e foi por eles assim orientado. Esta carta preciosa tem ensinamentos ricos sobre a vida cristã. Tiago tinha uma leitura muito prática da fé, a sua teologia muito aplicada à prática, à vida cristã, conduzida a ações, a efetividade. Assim, nós aprendemos muito com a carta de Paulo, a carta a Tiago, né? E nesse capítulo 1, ele trata da questão das provações. E por que isso? Obviamente, porque a igreja em Jerusalém, em seus dias, já vinha passando por turbulências. Os cristãos ali em Jerusalém foram assim perseguidos. O próprio apóstolo
Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes, ou seja, eram momentos difíceis, momentos de tensão, os apóstolos presos, Pedro havia sido encarcerado já, ou seja, situações difíceis, a igreja sendo perseguida, a igreja atribulada, momento de tensão que a igreja passava naquele momento. Então Tiago ele escreve para confortar, para encorajar os crentes no meio das lutas, das adversidades, no meio das provações por causa da sua fé. Muitos irmãos perdendo entes queridos por causa da fé. Muitos irmãos tendo que fugir e deixar seus bens, sua casa, tudo que pertencia por causa da sua fé. E assim Tiago escreve para confortar, para encorajar e fortalecer o coração daqueles irmãos numa época de dificuldade, numa época de provação. E a questão é essa, né? E Jesus já havia dito aos discípulos anteriormente que eles passariam por dificuldades e provações. Jesus antecipou a todos eles que por causa dele, por causa da fé em Cristo, os discípulos passariam por adversidades. Ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele preparou o coração deles. E os apóstolos estavam preparados para isso. E enfrentaram com muita coragem, intrepidez as suas adversidades. A questão nossa é como nós reagimos diante do sofrimento, diante das provações. Particularmente provações por causa da fé, mas também há situações de provações e tribulações que não são necessariamente por causa da fé, por conta de perseguição. E nós estamos sujeitos, como estamos padecendo todos, um momento muito complicado e difícil. Toda a sociedade humana está passando um momento difícil de adversidade e sofrimento. Como lidamos com isso, né? Você já se viu tentado, irmão, se viu tentado a desanimar diante das dificuldades, dos problemas? Você já, em algum momento você parou e ficou assim tomado de desânimo, de tristeza, de preocupação? É complicado. Crentes, como podemos lidar com as tribulações? Como enfrentar o sofrimento? Como lidar com tudo isso, né? E Tiago nos ajuda aqui a pensar um pouco sobre esse assunto e nós vamos trabalhar isso nesta noite, amado irmão. Como lidar com esta situação, né? Escrevendo num momento difícil da igreja, de perseguições aos crentes, momento de violência, até de injustiça contra os cristãos, Tiago escreve para encorajar. E já nas palavras iniciais da carta, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Vamos meditar um pouquinho nessas palavras para sermos acalentados com esse espírito de força, de alento, né, que receberam os leitores originais dessa carta, tá? Um dos propósitos, então, de Tiago em toda a carta é encorajar os crentes no meio das lutas e dissabores para não desanimarem na sua fé. Como enfrentar a provação? Esse é o nosso tema. Como enfrentar a tribulação? Como nós cristãos enfrentar tudo isso e lidar com todos os sentimentos, emoções, expectativas que nos cercam? Como lidar com tudo isso? Tá? Vamos, à luz desse texto, extrair algumas orientações para me ajudar, para te ajudar, o Senhor nos ajudando a lidar com as situações. Tiago, então, nos ensina como lidar com a provação. Em primeiro lugar, versículo 2, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E eu quero destacar isso, né? Ele encoraja os irmãos que estavam passando questões complicadas e difíceis a se alegrar, mesmo no meio da sua adversidade, se alegrar por sofrer por causa do Evangelho, sofrer por causa da causa de Cristo, por causa do nome do Senhor, regozijar. É muito difícil, tem que ter muita consciência da nossa fé, da nossa experiência com Deus, da nossa consciência da palavra, de quem nós somos, do que nós cremos, para entender essa exortação de Tiago. Se alegrar apesar do sofrimento é uma coisa, mas se alegrar no sofrimento
é outra coisa. Aí existe mesmo discernimento espiritual, compreensão espiritual. E é isso que o Senhor trabalha no coração da igreja. E usa as situações para nos ensinar, para aprendermos a lidar com elas, dentro do coração, de acordo com o coração de Deus, o pensamento de Deus. Se alegrar por sofrer por causa da fé. O cristão, o crente não está isento de passar por tribulação. Nunca esteve isento de passar por tribulação, por provações, perseguições, desde o início do cristianismo, passando pela história da cristandade até a consumação do século, a igreja e os cristãos sempre estarão sujeitos a passar por turbulências, perseguições, tribulações. E o cristão, ele pode e deve se alegrar nas provações da fé por algumas razões. Por que se alegrar? Primeiro, porque a provação sempre é temporária. Pode ter certeza, a provação tem um caráter temporário. Não importa a extensão, a duração, Deus dá na medida certa. Nós nunca seremos tentados ou provados além da nossa capacidade ou força que Deus dá para suportar. Então temos que confiar nisso, de verdade, entender isso e se alegrar no Senhor por causa da oportunidade de sofrer por causa do Evangelho. E Tiago diz assim, porque esta aprovação, ela serve para confirmar o valor da fé. Ele diz no versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É a fé que é provada. É a adversidade que passamos, o distanciamento que estamos, a falta de comunhão, de poder estar na casa do Senhor, de estar mais perto uns dos outros, de estar mais próximo das pessoas. Essa dificuldade é uma prova de fé. Temos que encarar isso com força, com coragem, com maturidade, com ânimo, né, com fé mesmo, para Deus reforçar nossa fé. E não sermos abalados em nossa confiança em Deus, porque estamos passando um período de distanciamento e de afastamento. Não! Temos que enfrentar, ter paciência, perseverança, confirmar nossa fé, apesar da dificuldade. Um culto dessa maneira não é o normal, mas entendemos, enfrentarmos e confirmar nossa fé. Por isso o crente assim se alegra, mesmo na tribulação. E terceiro, assim, lugar, por que se alegrar? Porque toda experiência do cristão, toda experiência, seja ela positiva, ou seja ela negativa aos nossos olhos, ela redunda na glória de Deus. E às vezes situações adversas que enfrentamos e como enfrentamos, e a maneira como enfrentamos os problemas e o sofrimento, a maneira como enfrentamos o sofrimento com fé, perseverança, confiança e esperança, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Então, por isso que o crente se alegra, por reconhecer o privilégio de ser coparticipante do sofrimento de Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, versículos 6 a 9, 1 Pedro 1, 6 a 9, ele diz assim: Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, ele diz, nisso exultai, embora contristados por várias provações, e uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunda em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. É a forma como nós lidamos a provação temporária e confirmamos a nossa fé. Mantemos firmes a nossa fé. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 4 da sua carta, versículo 13 a 16, ele diz assim: pelo contrário,
alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de nós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Pedro também, na sua carta, procurava encorajar os cristãos no meio das suas adversidades e perseguições, enfrentando-as com fé, com alegria e exultação no Senhor. Então essa é a nossa primeira lição, devemos nos alegrar quando o sofrimento é por causa da fé. O texto fala, no versículo 3, assim: sabendo que a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, é a segunda lição. Tiago está ensinando, olha, se alegre na aprovação, porque a aprovação é benéfica para confirmar a fé e para produzir em nós perseverança e maturidade em Cristo, crescimento em Cristo, crescimento espiritual. Que forma diferente de encarar o sofrimento, que forma diferente de encarar a dificuldade e a adversidade, entendendo que na escola de Deus é a lição para nós recebermos a lição e sermos aprovados nessa lição, porque ela vai produzir em nós perseverança, produzir em nós maturidade espiritual. Por isso, é uma forma de entender diferentemente a aprovação. A perseverança é a capacidade de resistir às circunstâncias externas. É aquela força de Deus, mental, espiritual, emocional, para enfrentar as adversidades da vida e resistir, e não sucumbir, e não ser derrubado, e não ser vencido, e não ser abalado, e não ser derrotado. Vem de Deus essa graça. A aprovação visa a forjar em nós esta força da parte do Senhor. A aprovação nos ensina, ou seja, a perseverança nos ensina a suportar as circunstâncias adversas com coragem e confiança, sem esmorecer e nem abandonar a fé. Na aprovação, o cristão encontra a força para lidar com paciência o sofrimento, sem entregar-se ao desânimo, abatimento e desespero. Bom, como é importante nós refletirmos sobre isso, né? Falar dessas coisas, dessas palavras, dor, sofrimento, tragédia. Nós só entendemos isso quando chega à nossa porta. Nós falamos muito sobre isso. Seja forte, seja firme, aguente. Temos muitos discursos assim, emocionais, mas nós só entendemos o que é sofrimento quando chega na nossa casa, quando chega na nossa porta, na nossa mesa. E esse sofrimento tem chegado muito perto de nós. Se não em nós, alguém perto de nós. E precisamos encarar isso, essa experiência, esta adversidade e enfrentá-la com coragem, com firmeza, com cabeça erguida, com fé, com força, com ânimo que vem da parte do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te ajude, que Deus te dê graça a você e a mim nesta hora. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança.
É o processo de Deus trabalhar o coração do homem no meio das adversidades, dos cristãos, no meio das suas provas, forjando, moldando, capacitando cada vez mais. Por isso Paulo, aqui nesse texto, diz: nós nos gloriamos nas tribulações, nos regozijamos em Cristo nas tribulações, entendendo o seu propósito, entendendo a sua finalidade, que é a glória de Deus acima de tudo. E o versículo 5, Paulo ainda fala: ora, a esperança não confunde, porque ela vai produzindo perseverança, experiência, esperança. A experiência do crente não confunde, porque o amor de Deus em nosso coração, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então o crente, pelo Espírito Santo, tem uma força e uma esperança que o mundo não pode dar. O mundo não tem de onde dar, não tem, meu irmão, não tem. Não fique procurando alguma coisa no mundo que vai trazer alento ao teu coração. É o Senhor, é a sua palavra, é a sua promessa se cumprindo. Vai trazer verdadeira esperança à tua alma. Confia em Deus, espera em Deus, descansa em Deus. O seu Deus, amado irmão. Essa esperança vem dele mesmo, está no coração do crente, é dado pela palavra, pelo Espírito Santo em nós. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Por isso que o crente verdadeiro, ele é forte, ele é forte. Ele não é forte porque tem palavras animadoras que ele fica ouvindo, não, ele é forte porque dentro dele tem o Espírito Santo da graça do Senhor. Amado, que bênção. E diz mais o texto ainda, lá de Tiago, né? A perseverança deve ter ação completa, ou seja, produz experiência, esperança. O que é ação completa? Versículo 4 lá. Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Ou seja, aprovação que gera perseverança, que gera maturidade, crescimento. Para que sejais perfeitos e íntegros. Essa é a prova da fé. É Deus trabalhando em você, trabalhando em mim, trabalhando em nossa vida. É Cristo em nós sendo formado. A perseverança do cristão o conduzirá à maturidade em Cristo. Um caráter moldado e transformado à imagem do Filho de Deus. Vejamos algumas passagens. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É a economia da salvação, é o plano de Deus. É o processo maravilhoso e perfeito do que Deus traçou para você e para mim, amados. E a aprovação que passamos, a forma como lidamos, é a forma de Deus trabalhar também para que sejamos cada vez mais conformados à imagem do seu Filho, seu caráter sendo formado em nós. Que coisa tremenda, amados. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, ele fala dos dons que Jesus distribuiu na igreja, mestres, pastores, evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos, para a capacitação do povo do Senhor. Aí ele diz o propósito, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Tudo que ocorre na nossa vida, amado, tudo, as experiências positivas, os ensinos, as pregações, as lições da vida e mesmo as adversidades, o Senhor, em sua graça, trabalha para operar em mim e você, nos levar ao crescimento espiritual, à maturidade em Cristo. Como diz Paulo, a perfeita varonilidade. É Cristo em nós cada vez mais, Cristo sendo formado em nós. E é nessas horas duras da vida,
Olha, como estamos enfrentando, é um momento, é uma oportunidade muito graciosa de Deus de trabalhar o nosso crescimento. Estamos distanciados fisicamente esse mês, provavelmente mais um mês pela frente? Sim, com certeza. Será que nós vamos esmorecer na fé porque nós estamos longe um do outro? Será que a tua fé é tão fraca assim que vai desanimar por causa do distanciamento, de não poder ir na igreja, no templo, na casa de Deus, no local de congregação? Não, temos que ser fortes, fortes, para enfrentar essa turbulência. Essa é a hora de mostrar que sou crente em Jesus, na palavra, no meu Deus, sirvo o Senhor, faço parte da minha igreja, amo minha igreja, estamos separados temporariamente, mas voltaremos ainda. Essa é a confiança do povo do Senhor, amado irmão. E descansar e aguardar essa turbulência passar. E vai logo passar, em nome de Jesus. E vamos voltar. E como é que nós vamos voltar? Mais consagrados? Mais animados? Mais encorajados a servir, trabalhar, ajudar uns aos outros? Essa é a grande pergunta. Como nós vamos sair depois de tudo isso? Como estaremos? Mais fiéis? Mais desprendidos, mais dispostos? É a grande pergunta. Deus está trabalhando isso em nós, nos moldando. Temos que sair pessoas melhores de tudo isso, depois de tudo isso. É Cristo trabalhando em nós. Não só a questão material, não. A questão social, não. Nossas reflexões sociais. Como vamos nos relacionar daqui para frente, em família, em sociedade. É muito mais do que isso. Como estaremos em nossa fé, a nossa visão do reino de Deus como cristãos, mais engajados na obra missionária, na obra do Senhor, na edificação da igreja, no crescimento da igreja, na pregação do evangelho em nossa sociedade, mudar esse mundo, essas desigualdades todas causadas pelo pecado. Vamos anunciar que é Jesus, aquele que ama, que perdoa, que restaura o ser humano. Então essa é para isso que Deus está trabalhando em nós, para o nosso amadurecimento, amado irmão. Fique firme e vá em frente, vamos adiante. Deus está trabalhando em nós para isso. A nossa terceira lição, além do Senhor produzir essa perseverança e produzir o crescimento, Tiago deixa claro o seguinte, que nós somos realmente muito frágeis, e que para enfrentar a tribulação, mesmo que com alegria, regozijo e resistência, precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos da ajuda de Deus. Então no versículo 5 ele diz assim: se alguém, porém, de algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então aqui não é apenas uma mudança drástica do assunto. Está relacionado à porção anterior. É a sabedoria para enfrentar as tribulações. É a sabedoria para entender as provações. E é a sabedoria para vencer as adversidades. Precisamos buscar em Deus discernimento, a mente de Deus, a vontade de Deus, para nós como entender o nosso papel, o nosso lugar nesse tempo de adversidade. E enfrentar, é buscar a sabedoria de Deus. E precisamos muito disso, tá? Como é que nós conseguimos? Ele mesmo nos ajuda, né? Peça a Deus. Como ter essa sabedoria que vem do Senhor? Para entender o tempo, entender os problemas, vem do Senhor. Oração. Fala com Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, aclara a minha mente para que eu possa compreender o que está acontecendo. Devemos pedir a sabedoria a Deus, que Ele é a fonte da verdadeira sabedoria. E Ele, diz o texto, generosamente, liberalmente, Ele a dá àquele que pede. Então, peça ao Senhor. Você está aí passando as suas turbulências, suas questões, como é que eu ficaria no futuro, minha questão profissional, minhas dificuldades financeiras, como vou lidar com a família e meus filhos, como ficarão. Coloca isso diante do Senhor, pedindo a Deus a sabedoria para você entender a situação dentro do olhar de Deus. Porque a sabedoria é entender o problema dentro do olhar de Deus. Qual o propósito de Deus em tudo isso? O que Ele tem para mim e para você. E aí a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para entender a vontade de Deus, precisamos quebrantar um pouquinho o nosso coração e refletir e meditar, ler a palavra de Deus mesmo e buscar na palavra, porque essa sabedoria não vem de uma forma mística, de uma forma assim emocional, não. Espere que de madrugada virá a resposta para você, não.
Você vai ler a palavra de Deus, vai buscar, vai estudar todo dia, como você tem feito intensamente. Senhor, mostra na tua palavra os caminhos, a direção para o meu coração, para a minha fé, para como agir. Peça em oração ao Senhor. Devemos pedir, como o texto diz, pedir com fé. Versículo 6 fala, peça, porém, com fé, não com dúvida, né? Não coração dividido. Você ora a Deus, pedir a direção, aí você olha para a janela e fala, o mundo está perdido, o que vai... Está um caos lá fora, a questão econômica, a questão social, a questão da saúde pública, aí você ora de um lado, do outro lado você fica emocionalmente abalado, você fica dividido, peça com fé, confia em Deus, prevaleça no seu coração a fé, a confiança naquele que está no controle de verdade de todas as coisas. Aí você vai entender a sabedoria de Deus. Senão você não vai entender, não. Fica dividido o seu coração. O texto fala assim, ó, não se opõe àquele homem que alcançará do Senhor qualquer coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os caminhos, não. É o momento de exercitar confiança em Deus. Esperança no Senhor. E quando entendemos assim, Deus, a sua graça, fortalecerá o teu coração, sua mente, para entender a vontade do Senhor, a sabedoria que vem do céu, para trazer alento e conforto ao seu coração, amado irmão. Obter uma sabedoria, sem dúvida, em nosso coração, porque qualquer dúvida é um sinal de incredulidade, com certeza é o que o Senhor espera de nós, né? Então, peça essa sabedoria a Deus para suportar e vencer a tribulação. Senhor, qual a tua vontade? Qual o teu querer? E Ele, na sua palavra, com certeza estará mostrando a cada momento. Precisamos disso. Isso vai dar força espiritual e mental ao nosso coração, ao nosso caminhar. Em último lugar, diz assim, o texto, assim, no versículo 12, eu quero destacar. Como lidar com a aprovação? Nos alegrando, sabendo que ela é temporária, e se for do Senhor, que bênção poder sofrer por causa de Cristo. Enfrentar a aprovação, sabendo que ela produz perseverança e crescimento. Então, firme na fé. E enfrentar a tribulação pedindo a Deus sabedoria. Né? Nós já vimos isso, pedir a Deus sabedoria. Em último lugar, versículo 12, Tiago diz assim no 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que bênção! Que segurança o crente tem em Jesus Cristo, na sua palavra, nas suas promessas. Ninguém nesta terra pode oferecer isso para você, amado. Ninguém. Só o Senhor. A certeza de que Ele está contigo, que Ele vê todas as coisas, que Ele recompensará os fiéis. Como diz aqui o apóstolo, né? O autor sagrado, receberá a coroa da vida. É a esperança que havia. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então aqui eu quero finalizar com esse ponto. Como lidar com a aprovação? Com a confiança e a esperança na recompensa eterna. Descanse na recompensa que vem de Deus. E você receberá, eu e você, receberemos com certeza a recompensa se enfrentarmos a provação com perseverança, sabendo que a recompensa vem de Deus e é eterna e é gloriosa. É gloriosa. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, Jesus disse assim nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Porque é grande o vosso galardão nos céus. É a promessa de Jesus. Aqueles que eram perseguidos, injuriados por causa dele, são bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados em Cristo. Nós somos em Cristo bem-aventurados, porque nós temos uma esperança eterna, amado irmão. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo, assim, se dirige a Timóteo, uma palavra de despedida já quase de Paulo, né? Quase nos seus dias finais, ele diz assim, já agora
a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Que coisa, que palavras preciosas. Então, crente, como os apóstolos, todos os apóstolos morreram martirizados das formas mais cruéis que você puder imaginar. Enforcados, decapitados, torturados, mortes terríveis. Eles passaram por isso, eles estavam preparados por isso, mas sabiam que a recompensa deles é eterna e gloriosa. Enfrentaram, sim, nos seus dias, as dificuldades, as provações, com muita esperança e confiança, como o próprio Paulo mesmo. Seu coração estava no céu, seu coração estava no Senhor, ele aguardava confiantemente a coroa da justiça que está reservada. Eu pergunto a você, você está tranquilo quanto à sua fé? Você está tranquilo quanto à sua vida espiritual? Você está tranquilo quanto ao seu destino eterno? Eu quero aproveitar e perguntar isso para você. Você tem certeza da sua salvação em Cristo, amado irmão? Há quanto tempo você está no Evangelho? Há quanto tempo você vem servindo ao Senhor? Você gosta da igreja? Você gosta do trabalho da igreja? Você gosta de estar na igreja? Mas eu pergunto a você, tudo isso tem levado a você a uma fé mais robusta, uma fé mais firme? Seu coração está aqui na terra, no mundo, em alguma coisa? Ou seu coração, pelo conhecimento que tem da palavra, está no Senhor, na sua vinda, ou no nosso encontro com o Senhor? Eu pergunto novamente, você tem segurança da salvação? Vivemos dias complicados e ficamos assim, confinados em nossas casas, com medo de ser contagiados por um vírus, porque sabemos que se for problema nós teremos, alguns de nós podemos perder a vida, sim, de verdade. Qual o nosso sentimento? Quais são os nossos sentimentos? O medo tem prevalecido. É o medo da morte. É a ameaça aí na nossa porta, na nossa rua, no nosso bairro. O que isso tem mexido com o teu coração? O que tem feito com você em relação à tua esperança eterna, à tua segurança? Estamos prontos a lidar com tudo isso? Temos fé para lidar com esperança tudo isso? É o que diz aqui a palavra do Senhor aos homens de Deus. É por isso que às vezes Deus permite algumas turbulências, sim, na humanidade, para testar, provar pelo fogo aqueles que são crentes de verdade, são fiéis, que o amam, que o aguardam, que suportam a dor, enfrentam a tribulação e sabem que sua esperança, sua recompensa está no céu. Está com Deus, e que se ele partir, ele vai estar com Deus, se ele não partir, ele está com Deus. Essa certeza só o cristão tem, é a segurança de que a coroa já está guardada, e que só está aguardando o tempo certo de estar com o Senhor. Esse é o sentimento do crente, que havia nos apóstolos, no povo do Senhor, em todos os tempos. Tem que haver no nosso coração regozijo, esperança e confiança. E não é medo, nem tristeza, nem abatimento, nem desespero. É confiança, é fé, é esperança, é certeza, como os apóstolos tinham. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Jesus se dirige àquela igreja dizendo o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Jesus estava dizendo à igreja que eles iam ser tribulados. Mas em seguida Jesus exorta e conforta: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É a promessa do Senhor. Ele diz isso à sua igreja. O Espírito Santo diz isso à sua igreja, às suas igrejas. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Que promessa gloriosa, amado. Firme teu coração em Cristo, na recompensa que nós temos no Senhor. Concluindo nossa meditação de hoje, como enfrentar a provação da fé? Tiago nos ajuda. Tiago nos dá aqui umas indicações muito interessantes. Em primeiro lugar, se alegrando por sofrer por causa da fé.
se regozijando mesmo na tribulação, se regozijando no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Paulo fala aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nosso regozijo é no Senhor, não na circunstância. Se olhar para a circunstância, não tem motivo nenhum para se alegrar. Nossa alegria é Cristo, nossa alegria é o Senhor, é a sua palavra, a sua graça em nós, todo o tempo, sua misericórdia, sua bondade, que não tem fim, não tem limite. Apesar de tudo isso, a bondade está sobre nós. Você consegue ver a bondade de Deus na tua casa, na tua vida, mesmo na dor? É assim que você se alegra no Senhor somente. Segundo lugar, sabendo que a provação produz perseverança. Então, resista. A dificuldade é para trabalhar em nós, para nos forjar. Produz perseverança e crescimento. Glória a Deus por isso. Que oportunidade e que privilégio de ser tratado por Deus. Estamos sendo tratados por Deus para nós crescermos em Cristo e voltarmos melhores lá na frente. Em terceiro lugar, o texto nos ensina, né, que devemos buscar em Deus a sabedoria para suportar e enfrentar a tribulação. Como ele fala assim, peça a Deus em oração e o Senhor dará sabedoria para a gente lidar com tudo isso. E finalmente, no versículo 12, enfrentando tudo isso com esperança. A esperança da nossa recompensa, da coroa da vida, da coroa da justiça, do galardão que está reservado para o povo do Senhor. Que isso traga alento ao teu coração nesta noite, amado irmão, em nome de Jesus. Que isso conforte o teu coração durante toda esta semana. Lembre-se dessas promessas. Confie em Deus. Vá em frente. Levante a cabeça. Siga adiante. Aguarde o tempo passar. Tudo vai passar. Aguarde com paciência tudo isso. E vá em frente, amado irmão. Sabendo que isso aqui é temporário, é passageiro. Nosso olhar não está nessas coisas que nós vemos. O nosso olhar, como diz Paulo, está nas coisas eternas. Coisas maravilhosas. Coisas indizíveis. Coloque o teu olhar no Senhor. Pense no Senhor. Pense nas coisas do céu, descanse no Senhor. Que Deus assim te abençoe, amado. Que essa palavra traga conforto e alento ao teu coração, que possamos aprender com Tiago como lidar com as turbulências, as tribulações da vida. Que Deus dê paz, alento, esperança e segurança ao teu coração. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Oremos mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, te agradecemos pela carta maravilhosa de Tiago, pelos seus ensinamentos, pelo encorajamento que ele trouxe àquelas pessoas a quem dirigiu sua carta, e que também traz ao nosso coração. Que o Senhor abençoe a tua igreja e nos capacite a enfrentar essa turbulência, Pai, com fé, com esperança, sabendo que o Senhor produz perseverança e produz crescimento, e que o Senhor nos dá sabedoria para enfrentar tudo isso. Mas, acima de tudo, o Senhor nos dá a recompensa final. E temos a certeza da coroa da justiça. Como tinha Tiago, como tinha Paulo, como tinha os homens de Deus, a certeza de que nós somos do Senhor, que nós pertencemos ao Senhor. A nossa vida é ao Senhor, a nossa esperança é ao Senhor, e é a nossa herança ao Senhor. Por isso, tenha misericórdia, toma o nosso coração, fortalece a nossa fé, abençoa cada família, cada lar, com a tua graça, visita os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, internados, tenha misericórdia, que a mão do Senhor esteja sobre eles, ó Pai, abençoa os familiares, trazendo conforto e alento ao seu coração, Senhor, em nome de Jesus, se conosco. É a nossa oração, ó Pai, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.